Boa tarde. Você precisa do microfone. Como é que outro? Como é isso? Ela está com uma amiga. Tem que falar. Boa tarde, amadíssimos irmãos. Antes de qualquer coisa, não importa apenas servir a Deus. O mais importante é servir a Deus com alegria. E aí eu fico pensando se na casa de Deus, em meio aos irmãos, em meio aos louvores, em meio aos anjos do Senhor, em meio às pregações, em meio a tantos mimos, se não conseguimos estar alegres aqui, onde estaremos alegres? Porque lá fora tem preocupações, lá fora tem medos, lá fora tem um turbilhão de coisa. Se na casa do Senhor não estivermos saltitando em meio aos anjos, o que nos fará alegres? E lá no Salmo, primeiro diz que o Espírito de Deus nos dá mais alegria que o vinho. É assim? Então, nos próximos louvores, que participemos mais, cantemos mais, dancemos mais. Quem sabe chegar até como Davi chegou. Davi, movido pelo Espírito Santo de Deus, e olha que ele era rei, juiz, general, era um homem que liderava um exército, e em meio ao seu exército, Davi, tomado pelo Espírito Santo, dançou, louvou, embriagou-se pelo Espírito a ponto de tirar as roupas e em frente ao seu exército sair dançando para Deus. Um homem em meio a soldados, movido pelo Espírito de Deus. Então nós precisamos servir a Deus, é fato, mas precisamos fazê-lo com alegria. Porque se nós não treinarmos a alegria aqui, não ensaiarmos um sorriso aqui, não conseguiremos fazer isso em lugar algum. O nosso tema, a propósito, é: por que não rubeus, e sim judeus? De novo, vou até inverter a ordem. Por que judeus e não rubeus? Você vai me perguntar, o que é isto? Não estou entendendo nada. Traduza. Vamos para um versículo que talvez nos ajude. Diz assim: acerca dos filhos de Jacó. Os filhos de Leia, Rúben, o primogênito de Jacó. Rúben, primogênito de Jacó. Depois Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade, Asser. Entenderam agora a pergunta? Ou ainda não? Vou fazer então outra pergunta. Quem era o primogênito de Jacó? Já li. Foi a primeira coisa que eu li. De novo. Filhos de Leia. São os filhos de Jacó, né? E que era filho com Leia. Rúben, o primogênito de Jacó. Então,
primeiro filho de Jacó, quem foi? Rúben. E a gente sabe, desde Abraão, como é importante a bênção. E vocês lembram da guerra entre Jacó e Esaú por causa da bênção? Os estratagemas que Jacó fez para roubar de Esaú a primogenitura e por conseguinte a bênção. Por quê? Porque a primogenitura significava a herdade, a herança de todo o conhecimento, de toda a bênção do pai. Então, Judá também era filho de Jacó. Nós somos igualmente judeus. Por que judeus? Porque judeu significa louvor a Deus. Você tem um louvor a Deus? Ou não? Você tem um louvor a Deus? Sim. Então você também é judeu. Assim como Jesus. Você é nascido de novo pelo Espírito Santo? Então você também é cristão. Porque se a gente não entender estas coisas, nós nos denominamos cristãos sem ao menos saber o porquê. A diferença está, o acréscimo que está, é que não precisamos morrer fisicamente para renascermos nova criatura. Como existem algumas religiões que dizem que, olha, você tem que morrer para numa próxima vida se tornar uma pessoa melhor. E assim vai se purificando, purificando, purificando. Nós não. Nós morremos ainda estando vivos. Nós matamos o homem velho sem precisarmos ir à sepultura. Se você acredita nisso, você é cristão. Se você acredita que pelo poder do Espírito Santo, você pode ter um sorriso nos lábios, onde era rancor, pranto, ferida, mágoa, dor, medo, você nasceu de novo. Se você nasceu de novo sem precisar ir à sepultura, então você é um cristão. E como eu sei que eu sou um judeu? Se você tiver um louvor a Deus. Se você tiver um louvor a Deus, você é um judeu também. No sentido em que a palavra nos ensina a etimologia da palavra judeu. Mas ainda a pergunta não foi explicada. Se o primogênito era Rubens, por que não somos rubeus? Não é lógico? O primogênito, Jacó só se tornou primogênito porque ele roubou a primogenitura. A primogenitura de fato pertencia a Esaú. E no caso de Rúben, era o primogênito. Então, nós todos, pela genealogia, deveríamos ser rubeus e não judeus. Não é interessante? Por que então somos judeus? E essa construção vai fazer parte não com uma reflexão histórica, como eu estaria contando a história do Brasil, como se eu estivesse contando a história do Novo Mundo. Não. Eu quero que isso alcance o seu coração para transformar a sua vida. E você entender qual é o caminho que se trilha para um novo nascimento. Nós conhecemos a história de José. E a história de Jacó, pai de José, que inclusive foi um grande responsável pelo drama vivido por José. Mas Jacó, como assim? Vamos ver. Jacó, nessa época, tinha 11 filhos. Oi, amor? Rubeu é o plural de Rubem. Não, Rubeu é o como é que chama? É o acrônimo de judeu. É, como a gente diz, é brasileiro. Por causa do Brasil.
Então, é mais ou menos assim. Nós somos... Da Judéia, Judeu. É o plural. Não é plural. Seria... Plural é coletivo. Não, aí não é plural, não. É pronto. Nos salvou. Adjetivo. É adjetivo pátrio. Muito obrigada, Luana. Fantástica. Sim. Adjetivo pátrio. Entendeu? Não é o plural. É o que nós somos enquanto povo. Certo? Da mesma forma que como somos cristãos. Porque viemos da descendência de Cristo. No caso de Cristo, nós temos uma descendência do sangue espiritual. Não é? Porque assim, sangue físico, biológico, talvez aqui alguém tenha, mas a maioria dos cristãos nasce em Cristo por uma escolha, pelo novo nascimento espiritual. Mas vamos entender porque somos judeus e não romeus. Jacó tinha 11 filhos nessa época. E porque o Benjamim ainda não havia nascido. Aliás, 12 filhos. Com Benjamim foram 13. E o José era filho de Raquel, a esposa amada, por quem Jacó teve que trabalhar 14 anos para casar-se com ela. Os 7 primeiros anos seria para casar com Raquel. Labão, o pai de Raquel, engana Jacó e entrega-lhe Lia, ou Leia, em algumas traduções. Ele, apaixonado por Raquel, Labão diz: trabalharás para mim mais 7 anos. E ele trabalhou mais 7 anos para ter o direito de casar-se com Raquel. Depois trabalhou mais 6 anos para que ele pudesse finalmente livrar-se do jugo de Labão. Ele passou 20 anos trabalhando para Labão. Então, José era filho de Raquel, inicialmente estéril, ela não podia ter filhos. Nasce-lhe então José. Devido a esse amor que Jacó tinha por Raquel e Raquel por Jacó, ele ama especialmente José que os seus outros filhos. E a Bíblia diz: amava mais José que os outros. Agora vamos ao primeiro questionamento. É bom para os filhos, nós que somos filhos, que um pai ame mais a um que os outros? Não. Isso gera o quê? Discórdia, inveja, desunião dentro de casa. Por isso que a Bíblia diz que toda ela serve para nos educar, nos edificar, nos ensinar. Até aqui, a Bíblia está ensinando o que nós não devemos fazer. Ter favoritismo com o filho, para que não gere dentro do seio da família a desunião. E não bastasse amar mais José que os demais, ele demonstrou isso ostensivamente. De que forma? Dando-lhe uma túnica colorida, que era o símbolo da predileção. Não bastasse isso, José, com seus 17 anos, imaturo, ainda tinha sonhos de grandiosidade. Não bastasse os sonhos, ele contava para os irmãos. Não bastasse os sonhos de grandiosidade, Jacó cometeu outro erro. Mandou José ser olheiro dos irmãos. Aquele irmão caçula que fica fuxicando, menino, vai ver o que é que teus irmãos estão fazendo e vem me contar. Isso inflama ou não inflama ainda mais a raiva entre os irmãos? Inflama. Estavam os irmãos, então, pastoreando as ovelhas no campo. Vem José, vestido com o quê? Com a tal da túnica. Todo colorido. Todo colorido, ostentando a predileção do pai para ser olheiro dos irmãos. Ver os malfeitos
que os irmãos faziam para fuxicar o pai. Até aí, vocês conhecem a história. Aí o ódio se inflamou no coração dos irmãos deles. Tentam matar José. Rúben diz: não matemos nosso irmão. Não tenhamos o sangue dele nas nossas mãos. Não matemos o nosso irmão. Aí você diz, então, de fato, Rúben é um homem bom. Deveríamos ser chamados rubeus e não judeus. Porque ele, por conta dessa ação dele, ele demonstrou que tinha se redimido. A Bíblia também ensina isso. Você pode ter ódio no coração. Você pode ter inveja. Você pode ter pensamentos ruins para com uma pessoa. Pode ser sua irmã, seu irmão, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, pode ser quem for. Mas há redenção. Você pode mudar. Você pode converter o ódio em amor e salvar a vida daquela pessoa. Rúben fez isso. Se a história tivesse parado aqui, toda a trajetória até Jesus, Jesus não seria judeu, seria rubeu. Se a história tivesse parado aqui. Mas vai além. Vai além. Sabemos então que há uma atitude depois dessa. Jogam José no poço. Dizem os historiadores que nesse poço tinha serpentes e escorpiões, que levariam certamente José à morte. Rúben tinha salvo José da morte, mas conseguiu apenas atirá-lo no poço. Judá, aí entra onde queremos chegar. Judá diz: vendamos nosso irmão como escravo. Aí você diz: agora não tem saída. Judá é ruim mesmo. Porque nem se redimir, até aí se redimiu. Ainda não só joga ele no poço, mas vai vendê-lo como escravo. E aí a história se desenrola. José é vendido como escravo, vai para a casa de Potifar, é assediado pela esposa de Potifar, por isso vai parar na prisão. Por meio dos sonhos dele, ele tira o copeiro e o padeiro da prisão. O copeiro consegue sobreviver, o padeiro é morto. E lá, anos depois, ele se lembra de José, que tinha ficado na prisão para interpretar um sonho do faraó. Por conta deste sonho, desta interpretação, ele se torna o maior administrador do Egito, o grão-vizir do Egito. Até aí, nós já conhecemos a história. Mas eu quero chegar a Judá. Por conta dessa seca, os irmãos vão ao Egito em busca de comida. José reconhece os seus irmãos e faz um jogo com eles. Pede Benjamim, que era o filho pequeno, que ele tinha conhecido apenas com 7 anos de idade, pequenininho. E ele sente saudade de Benjamim, que significava a pureza. Os demais, ele entendia que tinha maldade em seu coração. Benjamim também era filho de Raquel. No nascimento de Benjamim, Raquel morreu. E ele pede Benjamim para ele. E aí ele faz uma armadilha, ele coloca a taça dele nos pertences de Benjamim. E diz: olha, este daí eu quero como escravo. Aí sabe o que é que Judá faz? Chegamos agora. Judá diz: que diremos a meu senhor? Esse senhor, ele está se referindo a Jacó. Que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele cuja mão foi achado o copo, que era a taça de José. Longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo, que era Benjamim. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, Senhor meu,
Deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos, dizendo: tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai e um moço da sua velhice, Benjamim, o mais novo, cujo irmão é morto, que estava se referindo a José mesmo. E só ele ficou de sua mãe, Raquel, e seu pai o ama. E aí Judá pede, implora, para que ele seja trocado no lugar de Benjamim. Fique ele como escravo, libertando Benjamim. Essa trajetória é a nossa. Essa história, e é por isso, por conta dessa redenção, que nos chamamos judeus, louvor a Deus. Por isso que Jesus era judeu. Por isso somos cristificados. Pela redenção, pela jornada de transformação daquele capaz de matar, capaz de perdoar, capaz de se redimir e de salvar e de se humilhar pelo outro. Aquele mesmo que ele quis matar enquanto era José, nesse momento ele não sabia que o grão-vizir era José, foi ele mesmo que se arrependeu tanto que, vendo o limiar de acontecer a mesma coisa com seu irmão Benjamim, ele diz: não, de novo não, disso aí eu já me arrependi, eu fico escravo, eu fico no lugar de Benjamim, mas cometer outro mal desses, não. Entendem agora por que somos chamados de judeus, louvor a Deus, e não judeus? E depois tem mais. Só um minuto. Outra ação belíssima de Judá. Lembram de Tamar e Judá? Marquei aqui, o vento desmarcou. Só um minutinho. Aqui. Lembram da história de Judá e de Tamar? Alguém lembra? Não? Para que a gente possa entender os méritos de Judá. Alguém sabe? Então vou contar. Dedé, como é que está meu tempo, amor? O seu tempo é seu. Está bem. Mandou lembranças. Oi. Ainda não. Ah, daqui a pouco mamãe não. Peraí. Judá tinha 3 filhos. O primeiro deles casou com Tamar. Morreu. O segundo, para dar descendência ao primogênito, também morreu. E ele prometeu o terceiro filho e não deu em casamento a Tamar. Tamar faz então uma estratégia. Se faz de prostituta, se veste de prostituta. Judá a encontra na estrada e com o pagamento era um carneiro, mas ele não tinha um carneiro na hora. Tamar disse: me dá o teu selo, o anel, que tem um selo, o cajado e tua capa. E quando você me trouxer o carneiro, eu te devolvo tudo isso. Isso está no capítulo 38 de Gênesis. E Judá topou. Aí ele vai e manda pelo amigo dele, Ira, o tal do carneiro. Não tem prostituta neste lugar, todos disseram. E aí Judá disse: recai a maldição sobre quem me enganou. Depois dizem a Judá: a tua nora, a viúva dos teus 2 filhos, está grávida e é de adultério. O que é que Judá faz? Muito justiceiro. Tragam-na para ser queimada por adultério. Logo, infringiu o mandamento de não adulterarás. E aí Tamar diz: a quem pertencer este anel
que era o selo, este cajado e esta capa, é o homem que gerou esse filho em mim. A resposta de Judá é que eu preciso dizer a vocês. Só um segundo. Resposta de Judá. Na frente de toda a congregação, dos homens que iriam queimar Tamar para fazer-lhe justiça em nome de Deus. Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, que era o terceiro filho, caçulinha, meu filho, e nunca mais chegou-se a ela. Ele admitiu na frente de toda a congregação que o culpado, o pecador, era ele. Mais justa é esta mulher que eu disse que iria matar diante da congregação. Essa jornada de Judá, de na frente de todo o povo se humilhar, podendo inclusive morrer em nome desse ato. Depois, para resgatar a vida de Benjamim, dando a sua própria vida como escravo. Essa trajetória nossa, essa trajetória de Judá é a mesma trajetória nossa. E por que esse tema então? Por que isso? Por que toda essa explicação e falar dos erros de Judá, falar dessa redenção dele no encontro? O que é que isso tem a ver conosco? Porque muitas vezes nós achamos que a missão é para o pastor. A missão é para a pastora Aldenora. A missão é para a dona Cecília. Porque são muito santos, são pessoas estudiosas da palavra, são pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Eu ou sou pecador ou serei apenas ouvinte. Não tenho tantos dons. Isso não é para mim. Mas lembrem que o mesmo homem que jogou, odiou o irmão, 2, foi um dos responsáveis por querer a morte do irmão. Quem decidiu que não mataria primeiro foi Rúben. Depois vendeu o próprio irmão como escravo. Esse mesmo homem se redimiu. Esse mesmo homem admitiu em público que havia se prostituído, que o filho que a nora estava esperando era dele e que ele tinha estado com uma prostituta, porque na cabeça dele Tamar era, naquele momento ela estava fantasiada de prostituta. Ele admite também ficar como escravo do grão-vizir do Egito, porque ele não sabia que era José, para salvar Benjamim, para que seu pai não tivesse outra tristeza tão grande. Essa trajetória de redenção é a trajetória de qualquer um de nós, para dizer que não importa como chegamos aqui, os nossos atos e as nossas palavras, dependendo das nossas escolhas em Deus, podem fazer toda a diferença na história da humanidade. Porque você não sabe, Cauê, daqui a 200 anos, se o seu nome é o seu nome que estará sendo anunciado em uma pregação. Aquele rapaz, o Cauê, redimido do Senhor, realizou grandes feitos. Por meio das suas mãos, o Senhor operou maravilhas. Por quê? O nome de Judá está escrito na Bíblia. Naquela época, ele não sabia disso. Ele não sabia que o seu nome estaria gravado na história e quase 3.500 anos depois estaríamos pregando a redenção da vida dele. Mas estamos. Daqui a alguns anos, o seu testemunho pode estar fazendo diferença na vida de outras pessoas. Depende apenas da sua escolha hoje. Não importa o que foi ontem.
Ontem não importa o ódio, o sentimento, a tristeza, o pecado, se bebeu, se não bebeu, se prostituiu, se não prostituiu, não importa nada disso. Nós entendemos que o sangue de Jesus nos purifica de absolutamente qualquer pecado e não temos nós o direito de julgar ninguém. Porque o Senhor diz, eu mesmo apago todas as transgressões e do teu pecado eu nem me lembro. Quem és tu para apontar o meu? O meu nome estará gravado no livro da vida. E por meio do teu testemunho, muitas vidas podem ser transformadas. Não importa o que foi feito até agora. Nós precisamos definitivamente dizer um sim, uma escolha. E aquilo que anunciamos quinta-feira. O que falta então para que você seja o testemunho, você seja a diferença, você seja o redentor de muitas vidas, porque o poder de Deus se manifesta em tua vida. Porque quem faz a obra não é nenhum de nós, é o Espírito de Deus. O Espírito Santo que tem o poder de realizar. Traga tudo, que é agora que vamos usar. Ainda não, meu bebê, espere só um minuto. O momento está já terminando. Agora tem uma novidade, espera. Vai chegar. Vai chegar, olha ali. Pessoal, se prepare. Não sei se vai ter para todos. Se não tiver, a gente vai fazer. Eu consultei aqui os sábios da igreja e me deram a seguinte sugestão. Se não der para todos, nós vamos dividir assim, por casa, certo? Até que seja distribuído o maior número possível. Vocês estão se perguntando o que é? Agora não. Quase 3 horas da tarde. Depois do almoço. É fofinho. Uma almofadinha dessas. Sério mesmo, o que é que vocês estão pensando? Cochilar. Olha, alguém pega, o Dacília pega. E diga como é. É uma almofada bem fofinha. Que dá para você se ajoelhar e orar a Deus. Ah, não é para dormir. E se você ajudar a mamãe a distribuir? Cadê o Pedrinho? Ajuda. E aí, tem 30. Quantos somos? 3. Ah, foi dar para todos. Olha aí. Dá também. Agora você tem que dar uma mão dessa. Isso, traga uma câmera disso, igual. Isso, essa câmera disso. Pudim pra mim? Amores, para que haja transformação, não tem outro remédio. Tem que ter o joelho no chão. A proposta dessas almofadinhas foi para que nós pudéssemos orar com humildade perante o Senhor e que fosse assim o mais confortável possível para vocês. É que nós possamos transformar a oração em um hábito. Esse é o tema do nosso encontro. Orar é a solução. E essa transformação, essa jornada, o caminho santo, ele só é trilhado com oração, com leitura da palavra, todos os dias, todos os dias. Não imagine que ir ao culto aos domingos ou nas quintas-feiras é suficiente para transformar as nossas vidas, porque não é. Eu não posso mentir, não é. É como uma pessoa que está obesa
e vendem aqueles chazinhos ou shakes e digam, tome só isso e você emagrece. Não dá, não dá. Ou você muda a alimentação e faz exercício, ou você vai estar se enganando. Então, se é assim com o nosso corpo que vemos, que dirá com o nosso espírito, que é muito mais sutil, muito mais sensível. E aí nós vamos treinar, certo? Vocês não pensam que vocês vão me enrolar, levar a almofadinha para o quarto e dormir, não. Vamos ensaiar. Renatinho, dá para botar uma musiquinha de fundo? O som. Aí, mecânico mesmo. Vamos lá. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós fazemos para Ti, Senhor, talvez o gesto mais grandioso que pode fazer diante de Ti. É diminuir, Pai. Diminuir a nossa arrogância, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a nossa ciência, para deixar que Teu Santo Espírito, meu Deus, fale em nós, haja em nós, transforme as nossas vidas. Senhor, nós sabemos que se estamos aqui são muitas feridas. Cada um de nós tem tantas cicatrizes, Pai. Cada um de nós trouxe na bagagem muitas dores, tanto cansaço, muitas vezes medo, meu Deus. Mas também neste altar, aqui mesmo, este chão, meu Deus, presenciou, Pai, tantas lágrimas clamando a Ti. Tantos joelhos já se dobraram nesse lugar perante o Teu Santo Espírito, meu Deus. Tantos homens e mulheres diante da Tua majestosa presença, da Tua pureza, da Tua luz, não conseguiram se conter e se ajoelharam, meu Deus. Assim sou eu, Pai, tão pequeno diante de Ti. Muitas vezes tão sujo diante de Ti, tão confuso, tão sem saber de nada. Olha para mim, meu Deus. Olha para mim. Escuta o clamor do meu coração. Não, meu Pai, a minha vontade, mas a Tua vontade que me faça feliz. Eu quero ser feliz, meu Deus. Eu quero ser feliz, meu Pai. Eu quero sorrir de novo. Eu quero amar de novo. Eu quero sentir o Teu Espírito de novo. Eu quero sentir o Teu amor de novo. Vem, Senhor. Sopra em mim, Teu Santo Espírito. Sopra em mim, tirando toda a poeira que há no meu coração. Sopra em mim, Espírito. Sopra, Espírito Santo. Que eu tenha coragem de realizar a Tua vontade. Que eu tenha o Senhor sempre, sempre diante de mim. E diante do pecado, Senhor. Diante da maldade, Senhor. Diante da dor, do medo, do cansaço, da tristeza, da violência, de qualquer coisa que me faça mal. Eu levante a minha bandeira e eu possa dizer, a minha bandeira é o Senhor. E eu rogo ao Deus de toda a criação, o Senhor de todas as coisas, o Deus do impossível, para que todo mal se afaste de mim, da minha casa, da minha família, da minha vida, do meu trabalho, do meu corpo, da minha alma. Sopra em mim, Espírito, e realiza o sobrenatural que eu vim buscar. Eu vim buscar
Ti, meu Deus. Eu vim buscar cura para minha alma. Que eu possa aceitar definitivamente como Tu me amas. Eu sei que Tu me amas, Senhor. Eu sei que Tu cuidas de mim, meu Deus. Eu sei que Tu me amas. E o Teu amor me basta. O Teu amor me sonda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, meu Deus, porque Tu nos visitas. Muito obrigada.